voltando para a nossa série de mensagens, um ano para a gente não esquecer. Tem lições para 2020, a primeira é que a gente é pó. Essa é a primeira lição, nós somos pó. Salmo 103 mostrou para a gente que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é pó e nos trata com toda a misericórdia dele para as nossas vidas, porque nós somos pó, somos frágeis demais. Não temos condições de enfrentar nenhum segundo sequer na vida, mas o Senhor nos sustenta, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, dos nossos vacilos, o Senhor nos trata com muita misericórdia, com compaixão. Vimos isso e 2020 tem mostrado isso para a gente, tem mostrado que nós não somos nada, nós somos pó, que é pura graça de Deus. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, nos ama e nos sustenta por pura graça, porque a nossa construção, a nossa constituição, ela é frágil demais. Qualquer vírus pode acabar com a gente. Um vírusinho pode derrubar a gente, pode destruir a gente, pode parar a humanidade, fazer a humanidade reconhecer a sua arrogância, a sua pretensão. Depois nós vimos, quarta-feira, na sequência, que nós fomos feitos para relacionamentos. Deus nos criou para nós nos relacionarmos com Ele, para nós nos relacionarmos uns com os outros. Deus nos fez não para amarmos coisas, mas para amarmos pessoas. Deus em primeiro lugar, a pessoa de Deus em primeiro lugar, e o nosso próximo, nosso semelhante como a nós mesmos. E nós precisamos de entender isso. Coisas não são tão importantes quanto a gente valoriza, quanto o mundo tem valorizado, e Deus fez com que 2020 parasse e mostrasse para a gente, vocês não precisam disso. Nós precisamos de amar Deus. Nós precisamos de amar as pessoas. E hoje, a gente dando prosseguimento a essa série de mensagens, a gente vai pensar sobre isso. A gente existe para a glória de Deus. Nós somos pó, nós fomos feitos para relacionamentos. E nós existimos para a glória de Deus. Quando a gente passa por alguma coisa semelhante a essa que nós estamos enfrentando, e a gente viu domingo passado que de tempo em tempo Deus dá essa sacudida na gente para que a gente acorde e veja quem nós somos e quanto dependemos do Senhor e quem Ele é na nossa vida. Quando a gente está passando por uma tribulação como essa, que a gente tem passado em 2020, ainda vai se estender por um pouco de tempo ainda, a gente começa a refletir sobre quem nós somos. Qual é a razão da nossa existência? Por que a gente existe? O que a gente está fazendo nesse mundo? Para onde é que a gente vai? Como diz o mineiro, onde você veio? Para onde você vai? Para que a gente está fazendo nesse mundo? Deus nos chama à reflexão disso. O ser humano ele tem vivido como se ele existisse somente para satisfação dos seus desejos carnais, só para isso. Eu vivo, existo, o mundo é isso aqui, a gente tem que aproveitar e satisfazer os nossos desejos carnais, e a vida para ser vivida precisa ser vivida agora, desse jeito, satisfazendo a nossa carne. Deus tem nos chamado a uma reflexão para que a gente possa entender que a vida é muito mais do que esse curto espaço de tempo que a gente tem vivido nesse mundo. E é isso que a gente vai pensar hoje. A palavra de Deus nos ensina a contemplar algo maior, a tirar os olhos desse mundo, a tirar os olhos do que é efêmero, do que é passageiro, das coisas que são de pouco valor e que às vezes a gente tanto tem valorizado, para a gente colocar a nossa esperança no Senhor e naquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, naquilo que Ele apresenta para a nossa vida como plano dEle para nós. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 15, 19, vou deixar você abrir aí, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Esse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios é extraordinário, depois você lê com calma ele em casa. A gente vai dar prosseguimento nas outras mensagens nesse versículo aí, de 1 Coríntios, capítulo 15, 19. Mas depois você lê ele com calma em casa, é um capítulo extraordinário, que fala justamente da vitória de Jesus Cristo sobre a morte. E que toda a nossa fé está baseada nisso. Jesus Cristo ressuscitou e por isso nós podemos confiar que nós também vamos ressuscitar. Jesus Cristo ressuscitou e toda a nossa esperança está baseada nisso. Glória a Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou, porque Ele venceu a morte, é a nossa vitória. Onde está a morte, a sua vitória? A palavra de Deus pergunta, onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus Cristo nos dá essa garantia, essa certeza, de que algo poderoso é realizado quando nós entregamos nosso coração a Ele e ressuscitamos com Ele, e que nós vamos receber do Senhor
algo extraordinário, que excede a nossa compreensão, que nós recebemos dele para viver nesse mundo e no vindouro. E a palavra de Deus diz para a gente aí, 1 Coríntios 15, 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos mais dignos de compaixão. João Ferreira de Almeida vai dizer, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se toda a nossa esperança de vida está só nas coisas desse mundo, se tudo que a gente espera em Cristo é uma melhora de vida nesse tempo que nós estamos vivendo, se é só isso, uma vida um pouco melhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós somos os mais dignos de compaixão, ou os mais miseráveis dos homens. Nós esperamos muito pouco, é o que ele está querendo dizer. Se toda a nossa esperança na nova vida que recebemos de Jesus Cristo é só um pouco de melhor, de conforto, de vida, nesse tempo que nós estamos vivendo, então nós somos miseráveis. Nós estamos esperando um pouco demais do Senhor. Nós cremos, meus amados irmãos, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Cremos que Ele voltou, que Ele retornou para o Pai, está preparando todas as coisas lá, para voltar e nos buscar aqui nesse mundo, para a gente viver para todo sempre com Ele. Nós cremos que a vida é algo que vai extrapolar aquilo que a gente pode conhecer e experimentar nesse mundo. Nós cremos que o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz é suficiente para nos absolver de todos os nossos pecados, e nos reconciliar com Deus e nos fazer filhos de Deus. Nós cremos, meus amados irmãos, que a nova vida em Cristo extrapola os limites de tudo que a gente conhece e garante para a gente acesso a tudo que pertence ao Senhor. Passa a ser nosso também, é do Senhor. Nós somos herdeiros de Deus, filhos dele, famílias dele, para desfrutar daquilo que ele é. Ele se deu a nós em Jesus Cristo, para que a gente possa entender a dimensão do que ele está nos oferecendo. Nós cremos, meus amados irmãos, que não é somente para essa vida, nesse mundo, que nós esperamos alguma coisa. Nós temos vida abundante, plena em Cristo, desde o momento que entregamos nosso coração a Ele e renascemos pelo Espírito para viver essa nova vida, e isso já é muito e é extraordinário, extrapola a nossa pretensão nesse mundo, mas nós cremos que há algo ainda mais elevado do que isso nos aguardando na eternidade, que é perfeito, que a gente não tem nem como dimensionar o que é perfeito, mas nós sabemos que o que nos espera é a perfeição. Nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, a palavra de Deus vem dizer, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que Deus preparou para nossas vidas, aquilo que o nosso olho não pode contemplar ainda, nosso ouvido não tem condição de ouvir ainda, nossa mente não tem condição de imaginar ainda, mas nós cremos que o que Deus preparou para nós é perfeito, é extraordinário, que extrapola todas essas dimensões, apesar da gente não poder ainda compreender isso, porque ainda estamos limitados por esse corpo pecaminoso, por esse corpo ainda corrompido pelo pecado, ainda estamos vivendo nesse mundo que se esforça para nos impedir de viver o que Deus tem para nós, ainda estamos lutando contra o inimigo das nossas almas, contra as armadilhas que ele lança sobre nós, ainda estamos enfrentando o curso, a maré desse mundo. Nós temos a convicção, porque o Espírito de Deus habita em nós, e testifica conosco que somos filhos de Deus, nós temos a certeza de que aquilo que nos espera, que aquilo que nos aguarda, é ainda muito melhor do que aquilo que nós podemos desfrutar do Senhor, que já é, como eu disse, extraordinário. Nós que cremos em tudo que Cristo disse, em toda a promessa que Ele fez, nós temos a certeza que existe algo extraordinário, que extrapola o natural, que extrapola as nossas limitações. Isso é a glória de Deus. Nós existimos para isso, meu amado irmão, para a glória de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é que Ele nos criou para a sua glória. Ele criou a mim, Ele criou você, a imagem e semelhança dEle, para o louvor da glória dEle. Em Efésios, a palavra de Deus, no capítulo 1, verso 11 e 12, nos diz o seguinte, nele, falando em Jesus Cristo, também fomos escolhidos,
Em Jesus Cristo nós fomos escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da glória de Deus. É para isso que você existe. Não é para se lambuzar mais no pecado, porque você, quando entrega o coração a Jesus Cristo, é liberto da escravidão dele. Não é para seguir o curso desse mundo, porque nós não vivemos mais segundo o príncipe deste mundo, segundo os poderes do inferno, nós vivemos agora libertos para a glória de Deus. É para isso que você existe, é para isso que você está nesse mundo, e é isso que nós vamos fazer na eternidade, viver para a glória do Senhor, louvá-lo, a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa vida, a gente existe para isso nós fomos criados. Quando Deus fez para você viver para a glória dele. É muito comum a gente usar como uma expressão entre nós, no nosso evangeliquez, no nosso crentez, a gente dizer para o irmão: meu irmão, Deus tem um propósito na sua vida. É verdade, Deus tem um propósito na vida de cada um, que Ele fez a sua imagem e semelhança. Mas eu preciso de entender muito claramente que propósito é esse. Qual é o propósito da minha vida? Existo para quê? Por que Deus me fez? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu vou fazer por toda a eternidade? Sempre gosto de brincar com isso, né? Alguns acham que vão passar a eternidade toda cantando. Adoração não é só cantar. Cantar é só uma pequena parte. Adoração é essa vida que se prostra, que se rende, que vive para a vontade de Deus. Isso é viver para o Senhor, isso é cumprir o propósito da nossa vida, é isso que enche o nosso coração de prazer, um prazer indescritível, um prazer incomparável com qualquer outro prazer que esse mundo possa nos apresentar. E é muito comum a gente dizer um para o outro: olha, Deus tem um propósito na sua vida. Tem sim, o propósito é esse, eu viver para Ele, eu viver para a glória dEle. Quando a gente olha para esse mundo, meu amado, Jesus Cristo já nos deu uma visão muito bem definida dele. Quando a gente olha para esse mundo, a gente vê as pessoas como ovelhas perdidas, desgarradas, sem pastor, errantes por esse mundo. É assim que esse mundo tem vivido. E o que a gente pode esperar desse mundo que não seja exatamente isso? Porque eles estão aprisionados pela escravidão, pela escuridão do pecado. Eles estão aprisionados a isso e têm que cumprir a vontade do Senhor da vida deles, que é o pecado. Eles não têm como se libertar, eles não têm como viver, como experimentar a glória de Deus, porque estão aprisionados, estão errantes, como ovelhas sem pastor, perdidos nesse mundo. É natural a gente ver as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo vivendo assim, mas nós existimos para a glória do Senhor e precisamos viver para esse propósito. Para aquele que não conhece Cristo, ele ainda permanece nessa escuridão, ele não tem como se libertar disso, mas nós fomos libertos. Nós ressuscitamos do Espírito Santo e somos habitados por Ele, para que tudo aquilo que a gente precisa, aquilo que é necessário na nossa vida, para a gente cumprir o nosso propósito de vida, esteja à nossa disposição e assim a gente viva. É para isso que nós fomos ressuscitados com Cristo, é para isso que Ele veio habitar em nós, para nos capacitar a cumprir o propósito da nossa existência. Porém, meus amados, vejo crentes confusos, vivendo como se ainda não tivessem sido libertados, como se ainda não tivessem entendido a razão pela qual existem, pela qual foram criados por Deus. Procurando nesse mundo a razão pela qual ele vive, procurando no dinheiro, nos bens, no sucesso, na fama, procurando os mesmos valores, o mesmo objetivo, o mesmo alvo que esse mundo tem buscado, sonhado os mesmos sonhos. Nós fomos arrancados das mãos de Satanás, fomos arrancados das trevas e trazidos para a luz do Senhor. Nós temos discernimento, a mente de Cristo, para poder compreender a vontade de Deus, poder entender que nós existimos não para a satisfação dos prazeres desse mundo, mas para sermos aquilo que Deus nos fez para ser.
para glorificarmos o Senhor em tudo. Vejo os crentes se arrastando por esse mundo como se fossem ainda perdidos na escuridão, como se ainda estivessem perdidos na escuridão, mergulhados na lama do pecado, alienados da comunhão com Deus, tentando encontrar vida na morte, tentando encontrar luz na escuridão, tentando encontrar alegria na tristeza de uma vida afastada de Deus, buscando esses mesmos interesses que aqueles que estão ainda aprisionados em trevas buscam. Meu amado irmão, a gente existe para a glória de Deus. Isso precisa ficar muito claro para mim. Esse é o meu propósito de vida, é para isso que Deus me criou, não para nenhuma outra coisa, mas para buscar intencionalmente uma vida que glorifique o Senhor em tudo. Olhar para esse mundo e ver esse mundo perdido é o natural, é normal, é para isso que ele vive. Mas olhar para os crentes e ver ainda os crentes sem a noção de quem eles são e para que existem e o que estão fazendo nesse mundo é assombroso. E essa pandemia veio para sacudir nós, os crentes, não só esse mundo, mas nós também, os crentes, e mostrar para a gente a razão pela qual nós existimos, que é somente glorificar o Senhor. Isso nos faz entender ou compreender um outro aspecto disso. Nos faz entender que tudo é para o Senhor. Tudo, todas as coisas. A gente não foi ressuscitado para que a gente continue do mesmo jeito. A palavra de Deus nos afirma em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova criação. As coisas velhas ficaram no passado e todas as coisas foram feitas novas. Deus não remendou você, como às vezes eu tenho dito. Deus não fez um melhoramento na sua vida, Deus não deu uma calibrada em você, Ele te fez novo para que você pudesse viver plenamente para a glória dEle e começasse agora a desfrutar dessa vida, viver essa vida. Em Efésios capítulo 1, verso 9 e verso 10, a palavra de Deus diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, aquilo que estava oculto, aquilo que era misterioso, Deus revelou ao seu povo de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. E que propósito é esse? Ele diz, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nosso olhar precisa se voltar para o Senhor, a gente precisa entender que o mundo não gira em nosso torno, que nós não somos o centro do universo, que é o Senhor que é, não sou eu. Nós não criamos Deus segundo a nossa vontade e desejo, Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança para a glória dEle, e é isso que precisamos de entender, Ele é o centro de todas as coisas, tudo é para Ele, tudo foi criado, tudo é sustentado, e tudo é para a glória dEle, só ganha sentido a vida, só ganha sentido as coisas, se convergir para Jesus Cristo e nós colocarmos Ele como centro de todas as coisas, ou seja, tudo na nossa vida precisa glorificar o Senhor. Todas as coisas foram criadas para que Cristo fosse glorificado. Um versículo que a gente conhece demais e que a gente até canta, que eu pensei até que a gente ia cantar hoje, mas cantamos uma parecida. É Romanos 11:36, pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória, para sempre, amém. Eu preciso de entender que minha vida existe, que eu existo para glorificar o Senhor, para glorificá-lo para todo sempre. Como eu disse, quando eu entrego meu coração a Jesus Cristo, eu começo uma vida de glorificação ao Senhor e vou perdurar para toda a eternidade. É isso que a gente vai fazer no céu. O que a gente está fazendo aqui, ou deve estar fazendo aqui, ou deve se dedicar a fazer aqui, é a Ele, é ao Senhor, que a glória deve ser dada em tudo na nossa vida. O que nós somos? Pó. O que nós temos? Nada. É tudo pela graça de Deus, é tudo pertence ao Senhor, nós existimos por causa dEle, foi Ele quem nos criou, Ele que tem nos sustentado. No meio dessa confusão toda, desse perigo todo, dessa pandemia toda, se estou vivo é porque o Senhor quer que eu esteja e tem me sustentado. E se morro, devo morrer para a glória do Senhor, glorificando ao Senhor.
Uma pandemia como essa, meu amado, tem confrontado a arrogância humana e evidenciado exatamente isso. Nós somos pó. Para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa se converter, se voltar para o Senhor, para que a gente possa buscar o propósito na nossa vida, porque a minha vida só tem um significado, só tem prazer, só tem razão de existir se realmente tudo que eu fizer for para a glória de Deus. Então eu preciso entender isso, eu preciso de aprender com 2020 que nada tem sentido. Nada. Todo o meu esforço, todo o meu trabalho, todo o meu empenho, toda a minha vida, se não for dedicada à glória de Deus, foi em vão. Foi à toa. Tudo que você se mata para alcançar, tudo que você trabalha dia e noite, tudo que você se desgasta para fazer, se não for para a glória de Deus, tem sido em vão. Você tem desperdiçado a sua vida. A partir de quarta-feira a gente vai começar a pensar só sobre isso, até encerrar essa série de mensagens. Ou seja, o que a gente precisa de compreender é que a nossa vida precisa de ser vivida para a glória de Deus. Tudo que eu for fazer precisa de ser para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, a palavra de Deus diz assim: assim, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Engraçado, né? Primeira palavra aí depois do verbo, assim quer que vocês comam. O crente gosta de comer, né? Então coma para a glória de Deus. Bebam, ou façam qualquer outra coisa. Todas as coisas que eu for fazer, todas as coisas que eu intencionar, que eu desejar, que eu buscar, que eu empregar algum esforço, que eu empregar minha energia, que eu empregar o meu tempo, tudo precisa ser feito para a glória de Deus. Você acorda todas as manhãs com esse objetivo, você abre seus olhos todas as manhãs com esse alvo na sua vida, de viver aquele dia para a glória de Deus, de demonstrar a esse mundo que Deus vive em você, que o Espírito de Deus é vivo em você. É para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Nós estamos agora às vésperas do Natal, sexta-feira, dia 25, a gente comemora o Natal, e eu tenho mostrado a esse mundo que Cristo vive em mim, que Ele nasceu em mim, que eu entreguei meu coração a Ele, que eu vivo para a glória dEle. É isso que eu me esforço o tempo todo, é para isso que eu vivo, eu entendo, eu compreendo a razão pela qual eu existo, eu compreendo a razão pela qual Deus me criou. Qual é o propósito da sua vida, meu amado? Glorificar o Senhor. Você acorda todos os dias movido a isso, motivado a isso? Hoje eu vou viver para a glória de Deus. Vou tomar café para a glória de Deus. Vou arrumar casa para a glória de Deus. Vou trabalhar, vou servir o meu patrão, vou obedecer o meu chefe, vou ser um excelente funcionário para a glória de Deus. Você é um excelente marido para a glória de Deus, você é um excelente filho para a glória de Deus, você é uma excelente esposa, um excelente cidadão, você é o melhor dos melhores para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em tudo que eu faça. Vou viver para a glória de Deus, vou morrer para a glória de Deus. Estava brincando, mas agora eu estou falando sério. Vou comer para a glória de Deus, tomar cuidado com a gula. O crente gosta demais de comer e excede os limites. Você acorda todos os dias. Até Jesus Cristo, ao se limitar à forma humana, ao vir a esse mundo, a tomar a forma de servo, Ele não cumpriu o que Ele queria cumprir, o que Ele queria fazer, o que Ele pensou. Ele fez o que era a vontade de Deus. No momento mais difícil, na angústia mais profunda da vida de Jesus Cristo, Ele dobra seus joelhos e sua gotas enormes, como gotas de sangue diante do Senhor, e Ele conclui dizendo: Pai, seja feita a Tua vontade. Por 3 vezes Ele faz isso e reafirma: seja feita a Tua vontade. Você está disposto a abrir mão de qualquer coisa na sua vida para cumprir a vontade de Deus, porque você tem consciência de que existe para a glória de Deus?
Ou você pensa que algumas coisas Deus quer que você faça para a glória dEle, quer que você viva para a glória dEle, e outras Ele te dá a liberdade de você viver conforme bem desejar, conforme bem querer, porque afinal de contas você tem suas vontades e elas precisam ser cumpridas. Ou pior do que isso, você pensa que Deus existe para satisfação da sua vontade. Nós existimos e precisamos viver, porque só isso dá sentido, dá prazer real ao nosso coração, nos completa. Precisamos viver para a glória de Deus. É para isso que a gente existe, meu amado. Então, meu amado, antes de qualquer coisa, antes de abrir tua boca, antes de pensar, antes de decidir, faça uma pergunta para você. Isso é para a glória de quem? Isso é para a minha glória? É para a minha vontade? É para o meu querer? Ou isso é para a glória de Deus?